Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã a palavra do Senhor que está em Romanos, capítulo de número 8, que Deus falou muito ao meu coração sobre os que vivem na carne e os que vivem no Espírito. Então, o versículo de número 8, a partir do versículo número 1. Então, o versículo número 1 de Romanos fala o seguinte: Agora, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? No verso de número 5 diz: Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito não têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. E meditando sobre esse texto e fazendo uma ligação, com Gálatas capítulo 5, Deus veio falar ao meu coração algumas coisas. Quem vive com a mente carnal e quem vive no Espírito. E eu anotei alguns pontos retirados do texto que me fez refletir e eu quero compartilhar com vocês. Primeiramente, quero falar sobre os que vivem segundo a vontade da carne. A pessoa que vive a vontade da carne, ela já está morta. É o que diz a palavra do Senhor. Se você for meditar no livro de Romanos, capítulo 8, do verso 1 ao verso 17, vai estar falando nitidamente. Se você vive segundo a vontade da carne, se a tua mente está voltada a mente está voltada a fazer a vontade da carne, então você está vivendo uma natureza carnal. Tem uma mente morta. A pessoa que tem a mentalidade da carne, ela tem a mente morta. A pessoa que tem a mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus. Por quê? Porque ela não se submete à palavra de Deus, ela não submete às leis, ela não submete aos princípios. E aí vive quebrando o princípio, e aí quando nós quebramos o princípio, nós somos quebrados por ele. A pessoa que vive segundo a carne, ela não agrada a Deus. Ela não agrada a Deus com as suas atitudes, na sua forma de falar, quando senta na roda dos escarnecedores. Então, quem vive a mentalidade da carne, normalmente ela é visto sentado à roda dos escarnecedores. Quando ela não está sentado na roda dos escarnecedores, ela é uma ferramenta como mesa dos escarnecedores, seja na área física, seja no virtual, dentro da própria internet. Então, a pessoa que tem a mentalidade carnal, ela não agrada a Deus. Ou seja, ela está debaixo do domínio da carne. E a Bíblia é clara, ela não, no verso 9 de Romanos 8 diz, ela não pertence a Cristo. Por quê? Porque ela está morta. Ela decidiu ficar morta. Então, olha só, eu falei algumas coisas pontuais aqui. E daqui a pouco nós vamos olhar aqui Gálatas, capítulo de número 5. Quais são as vontades da carne, pastor? É muito simples. Quais são as obras da carne? É muito simples, está no verso 19 de Gálatas 5. Diz que as obras da carne são manifestas. Ela é manifestado na vida do ser humano. Como? A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra os quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Ou seja, se você pratica as vontades carnais, você não herdará o reino de Deus. Quais são as outras obras parecidas com essas? Vamos colocar a mentira, A gente fala que o pai da mentira é o diabo, E quem é a esposa, Se ele é o pai, quem é a esposa, Porque eu olho para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é o noivo e a igreja é a noiva.
Então, se Jesus é o noivo e nós, como igreja, somos a noiva, então quer dizer que se o pai da mentira precisa ter uma noiva. Quem é a mãe? É o mentiroso, é a mentirosa. Né? Eu escutei esses dias, ontem, por sinal, eu escutei de um homem, Samuel L. Jackson, ele é um ator americano, ele diz o seguinte: se o diabo não está te atrapalhando, é porque você está fazendo alguma coisa errada. E olhando para essa palavra, se o diabo não está te atrapalhando, é porque a sua mente está carnal. Porque quando nós estamos fazendo a coisa errada, é isso que o diabo quer, então ele não vai te atrapalhar. Mas quando nós estamos em Cristo, ele vai fazer de tudo para nos tirar do propósito. Tá, pastor, beleza, o senhor compartilhou aqueles que fazem a vontade da carne. E os que fazem a vontade do Espírito? Aqueles que fazem a vontade do Espírito, eles são chamados filhos de Deus. Eles são filhos de Deus. Aqueles que andam em Espírito, que faz a obra do Espírito, são adotados como filhos. E aí nós clamamos, Abba, Pai. Ou seja, nós temos uma intimidade. Aqueles que são guiados pelo Espírito são íntimos. São íntimos de Cristo. Aqueles que andam em Espírito são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É só você meditar em Romanos capítulo 8, você vai ver isso que eu estou falando para você. Aqueles que têm a mente guiada pelo Espírito, ele satisfaz aquilo que o Espírito deseja. O que o Espírito de Deus deseja em nós? Ele quer que nós venhamos fazer, que nós vamos ter uma vida de oração, que nós vamos ter uma vida de adoração ao Senhor, que nós vamos ter uma vida de devoção ao Senhor, de jejum, de práticas espirituais. Aqueles que têm a mente guiada pelo Espírito Santo, eles vivem em paz, eles se sentem pertencidos a Cristo e Cristo está em vós. Precisamos viver o fruto, esses frutos do Espírito, e o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é aqueles que pertencem a Cristo, no verso 24 de Gálatas, e crucificam a carne contra as suas paixões e os seus desejos. No verso 25 de Gálatas, capítulo 5, diz: se vivemos pelo Espírito, andamos de igual modo sob a direção do Espírito. Aí a gente não nos torna arrogante. Nós não teremos invejas. Aqueles que pertencem a Cristo, eu vou repetir, crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Mas se vivemos pelo Espírito, somos direcionados pelo Espírito. Então convido a você a analisar a sua vida nesse dia. Senhor, o que eu estou fazendo que a carne tem reinado? Qual é a vontade da carne que eu tenho feito? Aí a primeira coisa para você se identificar, você precisa identificar, olhar para dentro de você. Deixa a Bíblia ler você. Quando nós lemos um texto desse, de Romanos capítulo 8, quando nós lemos um texto desse, de Romanos capítulo 8, nós vamos ver do versículo 1 ao 17, olhamos, deixa ela ler você, e nós deixamos ela ler, cada um de nós vamos perceber o que é que nós estamos fazendo. Estamos fazendo a vontade da carne? A nossa mente está voltada para fazer a vontade da carne? Ou estou sendo guiado pelo Espírito? Então convido você a meditar sobre isso. A primeira coisa, se você olhar para o texto de Gálatas, capítulo de número 5, que nós acabamos de ler, e você vê ali que existe aqui ainda alguma obra da carne que você está servindo, se arrependa. Se arrependa da imoralidade sexual, se arrependa da impureza, se arrependa da libertinagem, da idolatria, se arrependa da feitiçaria, do ódio, da discórdia, da mentira, do ciúme, da ira, do egoísmo, das dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades.
Se arrependa. E aí diga: Senhor, eu quero viver o fruto do Espírito. Então derrama o teu amor no meu coração. Derrama a tua alegria. Derrama a tua paz, a tua paciência, a tua bondade, a tua benignidade, a tua fidelidade. Senhor, dá mansidão e nos dá domínio próprio. Então, eu convido você a, nesta manhã, refletir sobre isso. O que é que a minha mente, como está a minha mente? Ela está sendo dominada pelas vontades carnais ou ela está sendo guiada pelo Espírito? Porque quando nós somos guiados pelo Espírito, nós somos dominados por Ele. Quando nós somos dominados pelo Espírito, nós nos submetemos a Ele. Nós nos submetemos à vontade dEle. Então, querido, que essa palavra entre no teu coração nesse dia. Que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus. Amém.